em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. E isso em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Cantamos o hino O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale A leitura do Salmo para este culto é o Salmo 23, Salmo tão bem conhecido por nós, onde Davi exalta a Deus, falando que Ele é o nosso bom pastor, que cuida e está sempre conosco. Os convido para fazermos esta leitura em conjunto, todos nós lendo em conjunto esse maravilhoso Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Queremos agora fazer a leitura de Atos 20, 17 até o 35. Atos 20, 17 até o versículo 35. Fato curioso, que sempre durante os nossos cultos nós temos a leitura do Salmo, a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola e a leitura do Evangelho.
Nesse período de Páscoa, a leitura do Antigo Testamento é substituída pela leitura de Atos. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora os dias e acontecimentos que aconteceram após a ressurreição de Cristo. E então, aqui em Atos, nós vemos o início da igreja cristã. Como a ação de Deus foi fantástica, maravilhosa, fazendo com que muitas pessoas se convertessem à fé cristã. Atos 20, 17 a 35, onde lemos a mensagem de Paulo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Você sabe como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que eu cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando, e lembrem que, durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente, pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, você sabe que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembremos as palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Até aqui a leitura de Atos. Faremos também a leitura de Apocalipse 7, 9 a 17. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17. Essa leitura que nós vamos ouvir agora é uma das leituras mais consoladoras que nós cristãos temos. É uma imagem onde João, na ilha de Patmos, recebe de Deus o Espírito Santo acerca da criação do novo céu e da nova terra. E ele vê diante de Jesus uma multidão de pessoas vindo de todas as partes do mundo. Essa multidão simboliza todas as pessoas que creram em Jesus, que confessaram a sua fé aqui na terra. Nós certamente estaremos no meio desta multidão que foi já vista por João e que se cumprirá no dia em que Jesus Cristo retornar. Fazemos a leitura. A grande multidão. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas,
e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus, então, enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Até aqui a leitura de Apocalipse. Queremos cantar agora, se eu posso cantar essa canção, um hino de louvor e gratidão a Deus. Se eu posso cantar essa canção, é sobre posso porque tenho a salvação. E se acaso uma lugar me passa a refletir no que Cristo diz ao coração, tenha uma vida de alegria por essa dia cristã. Nada mais bonito que o sorriso de uma se eu posso movimentar os todos que me veem, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar sobre cantar assim. Tenha uma vida de alegria por essa dia cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma Leitura do Santo Evangelho conforme João, capítulo 10, versículo 22 ao 30. Capítulo 10 de João fala que Jesus é o pastor verdadeiro. Na leitura de Apocalipse que fizemos, Jesus é tratado como aquele pastor que vai levar o seu rebanho e nós para águas tranquilas, uma imagem que simboliza onde nós teremos paz e tranquilidade. Aqui, após Jesus ser apresentado como um bom pastor, o povo rejeita Jesus. Queremos nos colocar em pé para ouvirmos o Santo Evangelho. O povo rejeita Jesus. Era inverno,
e em Jerusalém estava comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se juntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga-me com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Destaque para o versículo 27. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós somos ovelhas do bom pastor Jesus e queremos agora, em conjunto, confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar? Agora eu quero convidar todas as crianças para virem aqui na frente, junto com as professoras da escola dominical. A gente vai ter um breve momento aqui, depois elas vão descer lá na escolinha, onde elas vão finalizar o show que elas vão fazer para as mamães, né? Então todas as crianças vêm aqui na frente mesmo. Olha só, gente, vocês sabiam que na Bíblia tem muitas histórias de mães famosas? Sabia que a primeira mãe que temos na Bíblia é Eva. Depois nós tivemos uma mãe que com mais de 90 anos teve o seu primeiro bebê. Sabiam? Qual é o nome dela? Não. Sara. Já tinha quase 90 anos. Nós temos exemplo de uma outra mãe também, que ela não podia ter filhos, então ela ia todos os dias na igreja para orar para Deus, para ter um filho. E ela teve um filho chamado Samuel. Qual é o nome dela? Samuel é o filho. Começa com E e termina com Na. Ana. Aí nós temos outras mães e até que chega a mãe de Jesus, que é Maria. Dessas mães e das mães que estão na Bíblia e de outras mães, qual que é a mãe mais importante? A nossa. Isso que na escola a gente já falou ontem, eles já sabiam, né? Não convidamos antes. Mamães, temos muitos exemplos de mães maravilhosas na Bíblia, mas a mamãe mais especial para Deus são vocês. E as crianças vão preparar algo bem legal, bem bonito para homenagear as mamães, né? Então vamos agora fazer uma oração. Nos colocamos em pé e falamos com Deus em oração. Vamos para frente? Querido Jesus, muito obrigado por esse dia. Nós aprendemos que somos ovelhas do bom pastor Jesus. Queremos sempre escutar a voz dele
para seguirmos no bom caminho. Pedimos, de forma especial, que o bom pastor Jesus abençoe a nossa mamãe, cuide dela e a proteja. É isso que pedimos e também agradecemos. Amém. Podem ir os profs lá na escola dominical, depois vocês voltam, tá bom? A congregação pode sentar e nós queremos cantar agora o hino Sou o Cordeiro de Jesus. Sou Cordeiro de Jesus, alegria em mim reduz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça em seu favor, e me chama com amor, seu cajado Prezados irmãos e irmãs na fé, para este momento tão especial de culto, como nós lembramos amanhã o quarto domingo de Páscoa. Mas antes disso, me chamou a atenção esse painel que está aqui à frente, tão bonito, e também lembrando com muita alegria que quinta-feira a escola fez uma belíssima apresentação cristã do Dia das Mães lá no ginásio aqui da escola. Quero parabenizar o pastor Marcos, diretor, e também o presidente, Verno, que estiveram à frente juntamente com os professores, funcionários, os pais, alunos. Foi um momento assim belíssimo, muito bonito, especialmente sempre tendo aquele fundo cristão, as crianças levando mensagem a seus pais e a todos que lá estavam. Mas o que me chamou a atenção no painel, que a nossa mãe é linda. Será que sempre é linda? Uma vez Salomão disse assim: vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, verdadeiramente ela é linda, mas dentro de si, no fundo da sua alma. Cada filho sempre vai dizer, mesmo a mãe tendo uma idade avançada, com muitas rugas, mas ela é linda mesmo. Eu gostaria de dizer que interessante, amanhã, quarto domingo de Páscoa, é chamado o Domingo do Bom Pastor. Se vocês olharem ou participarem ou ouvirem, também a Igreja Católica, a Igreja Luterana e mais algumas igrejas históricas vão chamar deste domingo de amanhã Domingo do Bom Pastor. E como a Páscoa é uma data variável, ela não é fixa,
coincidiu o domingo do Bom Pastor com o Dia das Mães. Isso é muito interessante, porque por vezes as pessoas que trazem a mensagem, pastor ou padre, se preocupam muitas vezes o que eu vou falar neste culto, nesta celebração Dia das Mães. E aqui houve uma sintonia muito grande dos textos com essa data maravilhosa, o Dia das Mães. Jesus Cristo, o bom pastor. E gostaria de começar assim, dizendo: nem todos são mães, mas todos são filhos. Não ser mãe não é um defeito, e ser filho ou filha é um privilégio. Uma estatística feita, eu gosto muito de estatística, quando um filho atinge a idade de 18 anos, uma mãe investiu pelo menos 18.000 horas da sua vida nos processos educativos do seu filho ou da sua filha. 18.000 horas até ele completar 18 anos. Imaginem se tivesse uma lei federal em que o filho tivesse o compromisso de pagar a sua mãe, mesmo em prestações, as 18.000 horas de trabalho. Que tal? Mas, na verdade, ela nunca iria querer o pagamento, ela só quer o amor do filho. Lembro-me quando eu era criança, há 5, 6 anos na época, eu recebi da escola dominical, aqui nós chamamos de escola bíblica, um versinho para dizer na igreja no Dia das Mães. Foi meu primeiro versinho para o Dia das Mães, que diz o seguinte: mãe, eu te amo tanto, 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 mas a mim eu sei que tu amas mais. Aquilo ali, depois a minha mãe foi lá, me deu um abraço. Lindo o seu versinho, filho. Mas foi a professora que me deu, mas eu gostei disso. Mãe, eu te amo tanto, 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 mas a mim eu sei que tu amas mais. Foi o primeiro versinho. Não há nada mais precioso aos olhos de Deus do que uma mãe que ama verdadeiramente seus filhos, pois o amor é o fato gerador de todas as demais qualidades que precisamos. Mas não está sendo fácil ser mãe e pai hoje em dia, é sabido isso. Por quê? Vamos ver algumas coisas. Disse certa mãe: cansei, deu, não aguento mais. Parece que faço tudo errado o tempo todo, quando a única coisa que tenho a fazer é cuidar bem dos meus filhos e ser a melhor mãe. Quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Já perceberam isso? Nasce um filho, nasce a mãe. Uma mãe comentou o seguinte: antigamente era mais fácil ser mãe. Minha avó teve 8 filhos e tenho certeza de que nunca passou pelas situações que eu estou passando hoje. Vocês concordam? A vovó lá teve 8 filhos e agora se tem 3, 4 filhos e se tem mais trabalho. Qual é a razão? Uma atriz e apresentadora aqui do Brasil, o nome dela é Samara Filippo, não sei se conhece, uns 40 anos, disse em uma publicação no Instagram que ama suas filhas, a Alicia e a Lara, mas não ama tanto ser mãe. E ela foi aplaudida. Digo, amo minhas filhas, mas não amo tanto ser mãe. Opa, aqui nós temos um problema. Seu comentário foi bem aceito por muitas mães. Como fica o papel da maternidade? Vocês sabem, aconteceu um fato de que uma mãe de repente invejou sua filha, porque ela se vestiu com um vestido muito bonito, e a mãe teve inveja da filha, queria ter um vestido bonito como a filha. Aqui a gente pode perceber muitas vezes a mãe querendo perder o seu papel de mãe e querer competir com a própria filha.
Será que o papel de maternidade quer ser extinto? Eu penso que isso é muito preocupante, muito preocupante. Mas agora queremos voltar ao Salmo que o pastor Mário nos leu hoje, específico para esse quarto domingo de Páscoa, onde Davi na sua infância, um jovem ruivo, ele era pastor de ovelhas. E a criação de ovelhas lá na Palestina, muito diferente do que é hoje. Eu fui pastor em Bagé, Ilha Negra, ali quando vai um rebanho de uma fazenda para outra, por vezes as ovelhas, 2.000 até 3.000 ovelhas, porque lá é uma grande criação de ovelhas, são enxotadas, tocadas. E quando eu passava com o Fusca, eles tinham que pegar os cavalos e fazer isso tudo na beiradinha para a gente poder passar de carro, né, e ir adiante na estrada de chão. Naquela época era de uma forma muito artesanal. As ovelhas eram criadas como hoje nós criamos os nossos animais de estimação, nossos gatos e cães, com todo carinho, dando nome. As ovelhas também tinham nome, e o pastor tinha uma grande intimidade com as ovelhas. As ovelhas não eram tocadas, enxotadas, as ovelhas eram chamadas. Não havia cercas como hoje. Na época, o bom pastor levava lá na Palestina, entre as colinas, porque de Jerusalém ao Mar Morto havia muitas montanhas íngremes e por vezes o rebanho tinha que passar entre as rochas, lugar até bastante perigoso, para poder ir adiante para uma nova pastagem e águas para as ovelhas beberem. E aí Davi, um homem experiente, foi rei de Israel. Há quem diga que Davi escreveu o Salmo 23, mais famoso do mundo, é o texto mais lido no mundo, já quando ele estava mais para o final da sua vida. Aí ele faz uma retrospectiva da sua vida e ele viu que teve muitos momentos maravilhosos na sua vida, muitos momentos de bênçãos, mas também muitos momentos difíceis, muitas circunstâncias desfavoráveis, muitas tribulações, muitos medos. Por isso que ele mesmo próprio coloca no Salmo vale da sombra da morte, momentos difíceis que ele passou. E como ele foi pastor de ovelhas, ele pega esta figura da ovelha e faz uma comparação com o ser humano, com nós. A gente poderia pensar, puxa, por que a Bíblia nos identifica como rebanho, como ovelha, mas qual é a similaridade que tem nós, como cristãos, e a ovelha? Então eu vou dizer um pouquinho da característica da ovelha. A ovelha ela não sabe viver sozinha. A ovelha precisa de alguém para conduzi-la. A ovelha tem uma péssima visão. É constatado que ela enxerga até 7 metros. Depois ela não enxerga, é só um vulto. A ovelha, quando ela está prenha, a fêmea, e ela cair e virar as pernas para cima, ela não consegue se desvirar sozinha. A ovelha não sabe tomar água corrente. Ela precisa tomar águas paradas, calmas. Tem dificuldade de tomar águas correntes. A ovelha, ao descansar à noite, se ela estiver com fome, ela não dorme. Se ela estiver agitada, ela não dorme. Por isso que a ovelha precisa de estar bem alimentada e um recinto muito calmo para ela poder dormir. Por isso que na época, na Palestina, se fazia um mural de pedras e o pastor ficava na entrada do curral e lá as ovelhas ficavam a noite toda descansando. E aí Davi ele faz essa comparação, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu já tenho visto interpretações um pouco equivocadas sobre esse nada me faltará. Quando Davi diz aqui nada me faltará, ele não está apenas olhando e mensurando as circunstâncias da vida.
Poxa, se nada me faltará, eu poderia dizer assim: eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos nunca se drogaram, meus filhos nunca fumaram aquele moderno cigarro agora eletrônico, meus filhos nunca foram rebeldes, meus filhos nunca me desacataram. Nem sempre. Temos dificuldades, as mães têm dificuldades com seus filhos. E Davi teve muitas dificuldades na sua vida. Ele foi perseguido até pelo seu próprio filho, que queria tirar o trono do pai para recebê-lo para ele. Ele teve dificuldade com Saul, ele teve várias dificuldades. E quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele quer dizer algo muito profundo. E eu queria falar agora brevemente tudo que uma ovelha precisa. A ovelha que era criada lá na Palestina: alimento, água, cuidado e descanso. E se nós olharmos para a nossa vida, é isso que nós também precisamos: nos alimentar, tomar bastante líquido, ser muito bem cuidado e descansar. E Davi sabia disso. Por isso que eu gostaria de, já indo mais para o final, para não me alongar muito, e dizer uma coisa muito interessante. Eu queria pegar o último: descanso. Hoje a gente está descansando muito pouco. No mundo galopante, no mundo pós-moderno, no mundo acelerado, onde tudo se modifica rapidamente, parece que nós estamos correndo atrás do relógio, parece que não dá tempo de descansar. Fisicamente, mentalmente, até espiritualmente. E quando as ovelhas podiam descansar tranquilamente, é porque elas tinham a proteção do bom pastor. Elas tinham confiança no pastor, que nem um animal feroz fosse lá afugentá-las ou matá-las. Elas tinham plena segurança. E assim também acontece com nós, filhos e filhas de Deus, especialmente das mães, que têm a tarefa mais sublime do mundo, de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas quando eu falo a palavra descansar, não é só numa conotação física. Descansar no Senhor Jesus. Vocês sabem que na antiga aliança havia um dia de descanso. Era sábado. E quando Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, passou-se a guardar o domingo como o dia do descanso. Mas lembrem que quando Jesus na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e o véu dos santos se rasgou pelo meio, houve uma nova aliança. Agora nós não descansamos no Senhor só no domingo. O nosso descanso no Senhor é de forma ininterrupta, é contínua, 24 horas por dia. E é esse descanso que é fundamental para que nós tenhamos uma vida equilibrada, emocional, e para que nós possamos realmente administrar a nossa família, administrar nossos filhos, se nós descansarmos no Senhor. Isso é fundamental. Também nos alimentarmos com a palavra de Deus, isso que hoje aqui está na igreja é maravilhoso. Quero também dizer da alegria dos pais, até de alunos da Escola Concórdia, que estão hoje aqui conosco, para abrilhantar esse culto com as crianças que logo virão aqui. E gostaria de terminar trazendo aqui uma estatística fidedigna. Ela aconteceu nos Estados Unidos. As famílias que regularmente iam nas suas igrejas de origem, ou que optaram, em detrimento com outras famílias que não iam mais para a igreja, dentro dessas famílias cristãs que iam para a igreja, louvavam a Deus, recebiam a palavra, participavam da ceia, da Eucaristia, eram famílias com menor conflito no seio familiar, muito menos do que em detrimento de outras famílias que nominalmente eram cristãos, mas não praticavam a sua fé cristã na igreja. Por isso,
Eu gostaria de terminar dizendo assim: nunca mande os seus filhos para a igreja. Leve-os consigo e vocês vão ter uma surpresa, uma grande surpresa, onde seus filhos vão evitar aquilo que eu disse no início, evitar esse mundo maluco que oferece coisas fáceis, principalmente o mundo das drogas, que está destruindo muitas famílias e deixando o coração de mãe muito amargurado. Levem seus filhos. Ensine o caminho, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar. Depois, quando velho, não se desviará deles. Que Deus nos conceda esta boa vontade de nós seguirmos o Mestre Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Por que ele deu a vida pelas ovelhas? Por amor, muito amor. Que assim seja. Amém. Essa palavra o pastor Marcos irá dirigir este momento. Neste momento nós queremos trazer nossas ofertas de gratidão até o altar do Senhor. E também hoje as servas trazem as sacolinhas, uma oferta especial que vai para a Liga Nacional de Servas do Brasil, e que essas ofertas são destinadas para muitas coisas, como formação de pastores, construção de igrejas, entre outros trabalhos que são realizados. Queremos ofertar ao nosso Deus. Nesse prato, à minha esquerda, então, ofertas sacolinhas, e nesse prato aqui, ofertas regulares. Deus abençoe a nossa oferta de gratidão ao nosso Deus. Somos de Senhor, jamais te será Nós falamos com Deus em oração. Ó Deus de amor e bondade, fonte de toda a vida, nós nos achegamos a Ti na certeza que Tu ouves a nossa oração. Nós Te agradecemos por todo o amor que nos tens concedido. Agradecemos pelas mães que com carinho e muito amor dedicam-se para que seus filhos e suas filhas vivam em um ambiente de segurança, paz, saúde e justiça. Nós agradecemos pela vida de cada uma e cada um, pelas dádivas concedidas. Agradecemos pela amizade e pelo carinho de amigas e amigos. Amanhã
domingo dedicado às mães, nós oramos por todas elas, para que possam a cada dia serem as melhores mães que conseguem ser. Nós oramos por todas as mães que não sabem ser mães, que não tiveram tempo para se preparar ou não têm condições de exercer a maternidade dignamente. Dá a elas sabedoria, ó Deus. Nós oramos por todas as mães que nesse dia, com tristeza e saudade, lembram seus filhos e filhas que já partiram dessa vida. Dá a elas o teu consolo. Nós oramos por todas as filhas e filhos que lembram com saudade e tristeza a mãe que já partiu dessa vida. Dá-lhes o teu aconchego e a esperança na vida eterna. Nós oramos por todas as pessoas que sofrem, pelas enfermas, pelas que estão doentes, pelas pessoas deprimidas, pelas pessoas sozinhas ou abandonadas. Dá-lhes esperança. Nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de amor e que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar de Teu amor. Acolhe as famílias em Teus braços, dá-lhes paz, consolo e esperança. Aos Teus cuidados nós entregamos nossa vida, confiantes que Tu ouves a nossa oração e que nada vai nos faltar se em Ti confiarmos. Por Cristo, nosso bom pastor e Salvador, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado em favor de vós. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Cantamos Cordeiro Divino. Ao participarmos da Santa Ceia, nós estamos ouvindo a voz do bom pastor, que nos promete dar com o seu corpo e sangue o perdão, a vida e a salvação. Vinde à mesa do Senhor, porque tudo já está preparado. Pode sentar.
Nós queremos dar graças ao Senhor e orarmos juntos como pedimos. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Pode sentar? Depois nós fazemos a bênção em conjunto. Nós queremos convidar que as crianças podem visitar com os pais. Agora as crianças podem entrar na igreja. A gente já vai chamar elas aqui na frente. Mas primeiramente os confirmandos, os pré-confirmandos, tem um jogral que eles vão recitar para as mães, ok? Enquanto os confirmandos vão vir aqui na frente, a gente vai preparando a música para as crianças. As crianças podem entrar, sentar com os papais, depois a gente chama eles aqui na frente, tá?
Então, os pré-confirmandos, todos que estão aqui, eles vão recitar o jogral Mãe Rainha do Lar. Mateus, está aí ainda? Mateus? Vem, Mateus. Mateus está. Pelo Criador. Ser mãe é participar da obra de Deus, na preservação e na salvação. Ser mãe é amar. Amar os filhos, amar as criaturas. Ser mãe é ser Paulo anjo, protetor. Cumpridor das ordens de Deus. Mensageiro de paz e boas novas. Para ser mãe, não basta ser mulher. É preciso assumir um compromisso com a vida. É preciso assumir um compromisso com Deus. É preciso ser forte, corajosa e paciente. É preciso saber enfeitar-se com as joias do amor, da fé, da esperança. É preciso saber orar, rir e chorar. Mães. Deus vos escolheu para serdes exemplos. Exemplos de caridade, de sabedoria, de caridade e de moderação. No meio de um mundo cheio de violências, guerras, ódios, medo e terror, vós, mães, devereis cultivar a paz, o respeito, a amizade, o amor no mundo onde tantas mãos se levantam para destruir e matar. Vós, mães, ensinam os seus filhos a juntar suas mãos para adorar e ajudar. Feliz seja o dia das